Então, a primeira parte da nossa aula serão revoluções inglesas. Quando a gente fala sobre as revoluções burguesas do século XVIII, a gente lembra sempre da da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos. Mas anterior a todas essas, na Inglaterra, teve também um processo revolucionário que fará com que a Inglaterra siga um caminho diferente do resto da Europa, que serão essas revoluções. Então, só para a gente contextualizar, acho que eu falei na última aula, que na Inglaterra, lá no século XIII, ainda na Idade Média, os ingleses já tinham desenvolvido uma ferramenta de governamental para cercear, limitar o poder do rei, que foi a chamada Carta Magna, quando João se enterra, um rei fraco, um rei que tomava atitudes muito questionáveis, aumentava os impostos, arranjava a treta com a França. Então, o colegiado de nobres, cansado então das atitudes do rei, impôs a ele um documento que ele deveria assinar e que ele se comprometeria a sempre, antes de fazer qualquer ato, declaração de guerra, aumento dos impostos, ele teria que pedir aval desse colegiado de nobres, que vai evoluir mais tarde para o que chamamos hoje de parlamento, ou pelo menos a Câmara dos Lordes, né, dos senhores feudais da época. Então, passa-se o tempo, né? Falamos sobre acho que na última aula a gente falou sobre a Guerra das Duas Rosas, o processo de formação do absolutismo na Inglaterra, né? Que essa guerra entre os York e os Lancaster levam, na verdade, uma terceira família ao poder, aliada dos Lancaster, que são os Tudor. Os Tudor, que são a família bem conhecida de uma série de TV. É curioso que eu nunca dou aula sobre revoluções inglesas na escola pública. Não dá tempo, a gente acaba sempre limando revoluções inglesas. Mas na escola particular, a galera já sabe mais ou menos do que a gente está falando por causa dessa série. Passou na Netflix, não sei se ainda tem. E o nome mais famoso dos Tudor aliás, os dois nomes mais famosos dos Tudor são o Henrique VIII, que na aula sobre a Reforma Protestante falamos que ele formará a Igreja da Inglaterra, a chamada Igreja Anglicana. No ato de supremacia, ele rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana, ele rompe com o Papa, forma uma igreja só dele, onde a hierarquia, a estrutura se parece muito com a Igreja Católica, mantendo aquela hierarquia de bispos, cardeais, paróquias, os templos, tudo lembra a Igreja Católica, porém, até mesmo o pastor da igreja, ele se veste que nem um padre, né? Ele usa batina. A diferença é que ele pode se casar. Enquanto que a teologia tendia a ser mais protestante, como falei na última aula. Então, o Henrique VIII foi uma figura muito controversa, porque ele começa essa igreja, esse rompimento, quando o Papa meio que nega a ele o direito de se divorciar. Ele se divorcia, então, da Catarina de Médici, e casa com Ana Bolena, uma jovem cortesã de 18 anos, que mais tarde também vai ser acusado de traição, vai ser decapitado e ele vai casar assim umas 4 ou 5 vezes. Eu não estou lembrado quantas vezes esse cara casou. Então ele descasou e casou várias vezes. Quando ele morre, quem sucede ele, na verdade, é a filha da Ana Bolena, a Elizabeth Tudor. A Elizabeth, que vai ser também uma rainha muito famosa. Aliás, os ingleses têm uma tradição de rainhas muito poderosas. Então, a Elizabeth Tudor, que não confundam, né, como as crianças costumam fazer, confundem com a atual Elizabeth. Está certo que a atual Elizabeth é tão velha quanto o tempo, mas não é a mesma. A Elizabeth Tudor, ela morre é, sem deixar descendentes, ela morre sem se casar. Mas antes mesmo disso, né, tem a questão da religiosidade, porque vai surgir na Inglaterra um grupo de protestantes chamados puritanos que desejavam uma religião cristã pura, sem influência política do rei, porque muitas das vezes a realeza inglesa utilizava a igreja anglicana como moeda de troca em alianças entre a burguesia e a nobreza, geralmente a nobreza mais católica, a burguesia mais protestante. Então, os protestantes que não gostavam dessa influência do rei eram chamados de puritanos. Ela
a Rainha Elizabeth, ela também ficou famosa por ter mandado matar uma prima, a famosa também Mary Stuart, que era rainha da Escócia e católica, né? A Elizabeth era protestante, a anglicana protestante, enquanto que a Mary Stuart era católica. A Mary Stuart é acusada então de num suposto planejamento de assassinato da Elizabeth, é presa e executada. Isso em 1587. Depois que Elizabeth morre, onde a gente vai começar a falar então sobre a Revolução Puritana na Inglaterra, quem sucede a ela é Jaime ou James I dos Stuart. Ele era protestante, não gostava nem dos católicos, mas também não gostava dos puritanos. Ele queria então ter o poder absoluto sobre a igreja. Ele acreditava no direito divino dos reis. Você deve lembrar o que é o direito divino dos reis. A ideia de que se existe reis é porque Deus quer que eles estejam no poder. Então, Jean-Jacques Bossuet, Thomas Hobbes acreditavam, filósofos, né, que defendiam que o rei deveria ter o poder absoluto para botar ordem no caos que é a sociedade humana e que foram escolhidos por Deus, igual o Davi foi escolhido pelo profeta Samuel lá no Antigo Testamento. Os reis também seriam assim, né, escolhidos por Deus. Então eles poderiam estar acima até mesmo da lei, enquanto aí começa um conflito entre os reis que se achavam superiores à lei e na Inglaterra, que você tem a Carta Magna, que cerceia, limita o poder do rei. Então, James I, no governo dele, em 1620, são os primeiros puritanos fugindo da perseguição do rei, fogem para a América, né, e fundam, então, as 13 colônias que vão, mais tarde, dar origem aos Estados Unidos da América. Aliás, o estado da Virgínia, a colônia, então, Virgínia, é em homenagem a Elizabeth, a rainha virgem, né, Elizabeth Tudor. Ele morre e sucede a ele o filho Charles, ou Carlos I, dos Stuart também. Ele entra num conflito, né, com o parlamento, porque o parlamento, em sua maioria protestante, durante a Guerra dos 30 Anos, só para se localizar aqui, quando teve a reforma protestante, na Europa, a Europa meio que ficou dividida ao meio. Os países do norte, muitos países que compõem hoje o norte da Europa, como Holanda, Suécia, Noruega, Dinamarca, alguns reinos do que hoje compõem a Holanda, a Alemanha, se converteram ao protestantismo, enquanto que o sul da Europa, a Itália, Espanha, Portugal, França, ficaram do lado católico. Só que quando o imperador do Sacro Império Romano Germânico, católico, defensor da igreja, começa a atacar reinos e principados alemães protestantes, surge então a Guerra dos 30 Anos, 3 décadas de uma guerra civil, de uma guerra entre os europeus, de uma guerra religiosa, sangrenta, que vai então meio que marcar a Europa, e vai ser uma disputa, na verdade, entre os Habsburgos da Alemanha e os Bourbon, que são a realeza da França. Mas o mote é sempre a disputa religiosa entre católicos e protestantes. E só vai terminar, então, deixa eu pegar aqui minha anotação, em 1648, quando há uma liberdade de culto. O imperador, então, do Sacro Império Germânico, ele decide, então, na paz de Westfália, um tratado garantindo, então, liberdade de culto para os príncipes. E aí os súditos deverão seguir a religião do príncipe. Até que alguma dúvida, gente? Está muito puxado? Muito rápido? Então, continuando, lá na Inglaterra, o rei não querendo participar, porque ele era meio católico e não queria ficar do lado dos protestantes, ele entra numa rixa com o parlamento. O parlamento, principalmente a Câmara dos Comuns, novamente, para a gente poder aqui se situar, o parlamento britânico ele é bicameral, ou seja, são duas câmaras. Você tem a Câmara dos Lordes, que herdam os assentos no parlamento por descendência, né? Eles herdam, isso vai passando de família em família, em gerações, enquanto que a Câmara dos Comuns são pessoas comuns, que não são da nobreza, burgueses,
ou membros da pequena nobreza, daquela nobreza bem quase sem terra, que aí são eleitos como representantes. E até hoje funciona desse jeito na Inglaterra. E como a maioria era os comuns estavam tomando poder, não estavam com muito poder dentro do parlamento, o parlamento fica mais protestante, porque era a religião dos burgueses, né, que eram os comuns. É claro que não é um servo, não é um camponesinho, né, não uma pessoa pobre que vai para o parlamento. Geralmente são os burgueses. E os burgueses, na sua maioria, são protestantes. Daí, e puritanos, é claro, né? Sempre lembrando que o puritano é o protestante inglês. O rei começa, então, a entrar em atrito com o parlamento. O rei monta um exército particular, ele monta um exército próprio e usa esse exército meio que para sufocar tanto rebeliões na Escócia quanto na Irlanda. Ele usa esse exército na Irlanda, porque os irlandeses, desde aquela época, já queriam se tornar independentes da Inglaterra. Hoje em dia, para quem não sabe, o que chamamos de Reino Unido é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Tem a Irlanda independente, mas o norte da Irlanda pertence ainda aos ingleses. Então, desde aquela época que eles lutam pela sua independência. Voltando para a Inglaterra, o rei usa esse exército contra o parlamento. Por quê? O parlamento não aceita, aliás, ele aceita emprestar um dinheiro para o rei, né? A gente deve lembrar que o rei sempre precisava pedir autoridade, permissão ao parlamento para empréstimos e coisa e tal. Só que aí o parlamento dá um ultimato a ele. O rei deveria então assinar o chamado Bill of Rights, que é mais ou menos um tratado de direitos. Ele deveria então respeitar a liberdade dos cidadãos, né, dos súditos. Na época não são chamados de cidadãos, são súditos do rei, mas tem que ser tratado com respeito. O rei não poderia prender ninguém sem motivo, não poderia aumentar os impostos sem motivo. E outra coisa também, o rei não deveria mexer mais na religião anglicana, principalmente se fosse para deixá-la mais católica. Então, o rei Carlos I, ou Charles I, dos Stuart, ele novamente fecha o parlamento. Com raiva dessas todas as limitações, ele dissolve o parlamento mais uma vez. O parlamento, então, não aceita e o parlamento monta um próprio exército também. Aí ficam, de um lado, os partidários do rei, geralmente a nobreza monarquista, absolutista e até mesmo católica, principalmente anglicana, né? E do outro lado, os cabeças redondas. Por que chamar de cabeças redondas? Porque como a nobreza usava aquelas perucas, né, enormes, cheias de cachos, já os burgueses protestantes, puritanos, usavam o cabelo cortado, né? Então era chamado de cabeças redondas. Eles vão ser liderados então por um cara da baixa nobreza, o líder da Câmara dos Comuns, o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell então monta um exército chamado New Model Army, um novo modelo de exército, onde as pessoas comuns poderiam se alistar nesse exército e caso elas demonstrassem bravura, se destacassem em combate, elas subiriam de nível, mais ou menos como é hoje, né? Depois isso é adotado, né? Porque a gente deve lembrar que o exército do rei, a nobreza, a alta nobreza tinha os maiores cargos. Então, uma pessoa comum, né, até mesmo um camponês se alistasse, se destacasse na guerra, poderia então subir de nível e virar até mesmo comandante, coronel, o que fosse. Isso dá um âmbito, né, dá um ânimo para as tropas do New Model Army, do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell vence essa guerra civil, então, que é a primeira fase dessa revolução, que chamamos de puritana. Ele prende o rei, força o rei a aceitar as condições, mas o rei não aceita, ele bate o pé e não aceita. E daí, então, ele é julgado, um julgamento não muito confiável, né? E é decapitado. Eles cortam a cabeça do rei com um machadão, e aí, então, começa o período republicano, onde Oliver Cromwell, então, ele é não coroado, mas ele é aclamado como Lord Protector.
do reino. E aí tem um período de república, onde o Lord Protector, na verdade, é um ditador. Né? Ele vai ser um verdadeiro ditador. Ele dissolve o parlamento, ele começa a perseguir antigos aliados. Nessa época surgem dois partidos, os Levelers e os Diggers. Os Levelers, vem de level, né, de nível, queriam deixar todo mundo igual. Eles eram puritanos e acreditavam, então, que os cristãos deveriam ser todos iguais, não deveria ter distinção de classes. Meio que um comunismo daquela época. E os Diggers, que eram cavadores, né, que eram camponeses muito pobres, daí Diggers, então, eles defendiam então uma reforma agrária, distribuição de terra para os camponeses. A gente deve lembrar que a partir dessa época já tem os cercamentos, os chamados enclosures, quando a burguesia começa a comprar terras e cercar as terras livres para a criação de ovelhas, isso expulsando os pequenos agricultores, os pequenos camponeses. Camponeses esses também que vão migrar para a América ou migrar para as grandes cidades. Então tem tudo a ver. Nem que a gente está vendo a construção do terreno fértil para a Revolução Industrial acontecer. Tá certo? Até aqui alguma dúvida, gente? Estou muito rápido. Então, Oliver Cromwell, ele vira esse ditador, ele morre, quem sucede a ele é o próprio filho, só que o filho do Oliver Cromwell era um cara meio bobão. Antes de mais nada, tem outra coisa que também que vai ajudar muito na Revolução Industrial, que é o chamado Ato de Navegação. Esses atos de navegação foi uma lei imposta pelo Oliver Cromwell, proibindo o transporte de mercadorias inglesas em navios de outras nacionalidades. Então, mercadorias inglesas só poderiam ser comercializadas, transportadas por navios ingleses. Essa medida, então, vai fortalecer a Marinha Britânica. E, a partir daí, então, Espanha e Holanda, que faziam os carretos da Inglaterra, ficam com raiva dessa lei, entram em guerra com a Marinha Britânica mais tarde, e a Marinha Britânica, então, destrói a Marinha Espanhola. E, a partir, então, desses atos de navegações, a Marinha Britânica vira a Senhora dos Sete Mares. Bom, como falei, o Oliver Cromwell morre, o filho dele, bobão, não consegue se manter no poder, e aí, então, a restauração Stuart. Os Stuart que estavam, então, na Holanda, voltam para a Inglaterra, e aí, então, quem toma o poder é Carlos II, filho do Carlos I decapitado. Então, ele retorna, mas ele volta com ideias muito absolutistas também. Ele é mais católico. Aliás, o irmão dele, Jaime II, catolicíssimo. E aí começa, então, o parlamento já a ficar com o pé atrás. O Carlos II morre e sucede ele o Jaime II, seu irmão. Só que como o Jaime II era muito católico e com tendências muito absolutistas, o parlamento dá um golpe de Estado nele. Meio assim que, por debaixo dos panos, eles mandam uma carta para o Guilherme de Orange, casado com a filha do Jaime II. Ele era governante lá da Holanda, governador de umas províncias da Holanda, não sei qual é, dos Países Baixos. Ele não era bem holandês, ele era dos Países Baixos. É que os Países Baixos, na verdade, a gente chama de Holanda. Na verdade, a Holanda é só um dos países que compõem o chamado Países Baixos. Então, ele era um governador, né, um governante dos Países Baixos, e ele aceita. Né? Ele monta uma esquadra, um exército, e invade a Inglaterra. O Jaime II, de boa, aceita. Né? Não há derramamento de sangue, todo mundo se dá muito bem. Por isso, essa segunda revolução é chamada de Revolução Gloriosa, porque não tem derramamento de sangue, não tem, então, guerra. O Jaime II sai de boa, tranquilão. Ele é exilado também na Holanda, fica lá, tranquilo. Mas qual é a diferença do Guilherme de Orange? O Guilherme de Orange, ele aceita o Bill of Rights. Ele aceita, então, estar submetido ao parlamento. Ele fica submetido, ele jura lealdade à Carta Magna, assina o Bill of Rights, né? E
aceita que o parlamento seja, então, o principal ator político na Inglaterra. E isso perdura até hoje. Alguma dúvida, gente, sobre essas revoluções inglesas? Tudo bem até aqui? Sem problema? Então, antes de nosso tempo terminar, vamos começar então falando sobre iluminismo. Então, novamente, no século XVIII, surge na Inglaterra, depois de tudo isso que a gente falou aqui, depois da Guerra dos 30 Anos, né, dessas disputas religiosas, dessa disputa política na Inglaterra, vai surgir na Inglaterra e na França um movimento, mas principalmente na França, um movimento de intelectuais que vão criticar o absolutismo monárquico, vão criticar duramente a postura da Igreja Católica no âmbito da política e da sua influência na sociedade, vai criticar duramente o mercantilismo. Para quem não lembra o que o mercantilismo são as práticas econômicas dos reis absolutistas, aquele papo de juntar o máximo possível de ouro, né? Práticas comerciais, lembrando sempre aquela metáfora da balança comercial favorável, sempre exportar mais, importar menos, juntar muito ouro, ter colônias que produzam matéria-prima e comprem os produtos manufaturados. Tá? Então, isso tudo é um mercantilismo, controle da economia, impostos, medidas protecionistas. Isso tudo também vai ser criticado pelos iluministas. Eles também criticam o obscurantismo, né? A ignorância, a superstição, o fanatismo. Eles vão, então, encontrar na racionalidade, na razão humana, na ciência, como sendo a luz que vai dissipar essa escuridão, herdeira ainda da Idade Média. Aliás, são os iluministas que vão chamar o período do fim do Império Romano até a tomada de Constantinopla, são os que vão chamar de Idade Média e Idade das Trevas. Então, tudo aquilo que a gente imagina de ruim da Idade Média, a gente deve aos iluministas. Então, rapidamente, a gente vai falar um panorama rápido assim, do século XVIII no campo das ciências. Então, assim, já no século XVIII, né, depois do Renascimento, é um movimento que começa lá no Renascimento, no século XIII, XIV, no final da Idade Média, e aí toma forma durante o Renascimento italiano, que a gente deve lembrar que os pintores, escultores, eles não eram apenas artistas, eles também eram cientistas, estudavam anatomia humana, estudavam matemática, muitos eram engenheiros, como Leonardo da Vinci era engenheiro, anatomista, para esculpir, para pintar com tanta perfeição, o cara tinha que estudar o corpo humano. Então, essa forma de ver o mundo, né, utilizando a experimentação do Galileu Galilei, vai influenciar toda uma série de pensadores depois disso. Então, os principais dos pensadores, que não são iluministas, tá? Mas são os precursores. Então, esses precursores são cientistas. Isaac Newton, que é o mais famoso, o René Descartes, que você deve lembrar sempre daquela frase dele, penso, logo existo. Na verdade, essa frase ela é, não digo mal interpretada, mas ela é muito reduzida, né? Ela está num contexto muito maior. Mas para a gente não perder o fio da meada aqui, o René Descartes ele estava se referindo a uma dúvida radical, que a gente não deveria aceitar nada dado por qualquer autoridade, seja da tradição, seja da religião, tudo tinha que ser questionado, inclusive a própria realidade. A gente deveria questionar até mesmo o que nos cerca, o que nós vemos, o que nós sentimos. A própria realidade poderia ser objeto de questionamento. Francis Bacon, que vai desenvolver um método científico já iniciado lá com Galileu Galilei, de experimento, só que ele vai organizar isso de maneira que é o que vocês aprendem quando entrarem para a faculdade, iniciação ao método científico, para a coisa dar certo, o que é a ciência de verdade, né? O Isaac Newton é o mais famoso, porque aí o Isaac Newton vai conseguir traduzir toda a realidade através de notações matemáticas. Aliás, o livro dele é um livro de matemática, é um livro que explica, né, o funcionamento do universo, substituindo
aquela noção de funcionamento do universo que ainda era da época do Ptolomeu, lá da antiguidade. Então, durante séculos se passaram, mais de 2.000 anos se passaram quase, séculos e séculos, e as pessoas ainda tinham aquela noção meio ptolomaica ainda do universo. Então, as 3 leis de Newton, gravidade. Então, esses caras, esses pensadores, esses cientistas, na época são chamados não de cientistas, eles são todos filósofos. Francis Bacon, o René Descartes, o Blaise Pascal, também matemático. Todos eles são matemáticos e são também filósofos, teólogos. Na época, tudo era meio que misturado. Só a partir mesmo, lá para o século XIX, ou digamos até mesmo a partir do Isaac Newton, é que se separa. Né? Até então, tudo era filosofia. Aí tinham vários campos, metafísica, a ética, a própria teologia e no campo da ciência, né, que a gente chamamos hoje de ciência, seria, então, a chamada filosofia natural. A partir do Isaac Newton, então, a astronomia é uma coisa, a matemática é outra, filósofo é outra. Né? Separa-se a partir daí. Mas eles vão influenciar principalmente com essa crítica, né, porque, de certa maneira, a ciência está criticando toda a sociedade, meio que indiretamente. Então surgem esses filósofos que chamaremos de iluministas, que acreditam que através da racionalidade, da ciência, poderão se dissipar as trevas da ignorância, do fanatismo religioso. A gente deve lembrar que, por exemplo, o Blaise Pascal, o Descartes e o escritor dos ensaios, criador dos ensaios, agora me fugiu a mente, eles participaram da Guerra dos 30 Anos. Eles viram o quanto pessoas fanáticas religiosas são perigosas. Eles viram o quanto o absolutismo monárquico não tinha razão de ser. Então, caras como, vamos falar rapidão aqui, John Locke, que presenciou a Revolução Gloriosa na Inglaterra, era um crítico ferrenho do absolutismo e defendia, vejam bem, John Locke defendia inglês, vivenciou tudo aquilo que a gente falou ainda há pouco sobre a Revolução Gloriosa. Ele teorizou, então, que o absolutismo monárquico não tinha razão de ser, que o poder não vem de Deus, dos reis, que é um contrato. Por isso que a gente chama John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, o Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Bossuet, de teóricos contratualistas. Existe um contrato que mantém a sociedade. É um contrato muitas das vezes tácito, não é dito, mas nós abdicamos uma parcela da nossa liberdade, dando para o governo para que ele mantenha a sociedade em ordem, mas também na bagunça, e também não vale tudo absolutista, como defendia o Thomas Hobbes no Leviatã. Então, John Locke era um crítico do absolutismo e defendia que o parlamento era o mais importante. Aí a gente atravessa o canal e vai até a França, é onde está lá os maiores pensadores então dessa época. Então nós temos o Voltaire, né, o Jean-Marie Alouet, que é o Voltaire, muito conhecido, polemista, língua afiada, fez muitos inimigos, fez fortuna com a loteria. Ele era um nobre arruinado, mas para poder escrever e não ter que trabalhar, ele então fez um cambalacho, encontrou uma brecha na loteria recém-fundada pelo Luís XV, e aí então ficou milionário. E aí ele escreveu vários livros que chamamos hoje de contos filosóficos. Zadig, um dos mais famosos é o Zadig, ou o Destino. Outro também é o Cândido, ou o Otimismo. Então, em vez de escrever calhamaços difíceis de se entender, o que o Voltaire ele faz? Ele escreve contos, ou seja, histórias muito divertidas, muito engraçadas, satirizando a sociedade, mas que tinham um conteúdo filosófico muito profundo e que se torna muito popular, mesmo entre as classes mais baixas, mesmo entre os analfabetos. O Voltaire, quando morre, então, ele é aclamado pela população francesa. E ele também era crítico do absolutismo monárquico, um crítico assim ferrenho da Igreja Católica. Ele era um crítico assim
criticava muito a igreja. Ele defendia principalmente a liberdade de expressão, que por causa da falta da liberdade de expressão ele foi preso na Bastilha, muitas das vezes. Outro importantíssimo também, o Barão de Montesquieu. Hoje nós estamos vendo aqui no Brasil uma treta ferrenha entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, assim, por mais que o Bolsonaro seja o que é, existem forças que contrapõem as atitudes dele. E essas forças sempre são de contrapeso o judiciário e o legislativo. Lembrando, o executivo, né? Quem bota as leis para funcionar, ou seja, o presidente, os ministérios, governadores, secretarias, o legislativo, que é o parlamento, aqui chamam de Congresso Nacional, bicameral também, Senado e Câmara dos Deputados, e o judiciário, que são os juízes e os tribunais. Eles não podem ser um mais forte que o outro, um se contrapõe, mantendo em equilíbrio. E para você ver como um Barão de Montesquieu ele é tão importante, porque ele visionário, ele viu que para evitar o abuso do poder tinha que manter esse equilíbrio, né, entre os três poderes. Outro também, o Jean-Jacques Rousseau. Todo mundo aqui conhece aquele meme, né, que é muito comum no Facebook, nas mídias sociais, que é assim, o homem nasce bom, mas alguma coisa o corrompe. Né? O homem está lá legal, o homem é bom até pegar um BRT muito cheio, ele é corrompido. Isso aí é uma brincadeira com a ideia do Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. O Thomas Hobbes, por exemplo, já vem com uma outra visão. Né? O Thomas Hobbes tinha uma ideia de que o homem é o lobo do próprio homem, o homem é ruim por natureza. Por isso é necessário um rei absoluto, um Leviatã que ponha ordem. Evite que o homem faça besteira, cometa crimes, agrida o seu próximo. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele diz, não, o homem é bom, mas essa vida em sociedade, a política, a busca por riqueza, pelo poder, por influência, que corrompe e torna o homem ruim. O Jean-Jacques Rousseau ele tira essa ideia, principalmente das narrativas dos viajantes da América que chegam na Europa e dizem que o que viram na América. E viram os índios daqui do Brasil, por exemplo, que dizem, os índios vivem lá peladões, não tem chefe, não tem religião, e são maneiros, são gente boa. Então, aí o Jean-Jacques Rousseau ele tem esse vislumbre e desenvolve a ideia do bom selvagem. Ele criticava também, principalmente, a desigualdade social, que diz ele que era causada pela propriedade privada. Isso ele destoa dos outros também, que dizem que defendem a propriedade privada. Né? Todos os demais vão defender o direito do cidadão de ter a sua terra, de ter sua casa, e ninguém vai poder tirar isso dele. Mas o Jean-Jacques Rousseau diz, não, é quando alguém chegou e cercou um pedaço de terra e disse isso aqui é meu, é que começou a desigualdade e a injustiça. Tá? Não será apenas no campo da filosofia, mas também na economia. Muitos filósofos são economistas. Os fisiocratas, por exemplo, a palavra físio vem de natureza, acreditavam que a economia seguia leis naturais, mais ou menos pegando aquela leva do Isaac Newton, das leis naturais, e que o homem deveria não influenciá-las, mas sim ir com o fluxo. E, para a gente fechar aqui, falar sobre os déspotas esclarecidos, que eram reis absolutistas que, para modernizar a administração dos seus reinos, dos seus países, adotavam ideias dos iluministas. O próprio Voltaire, que era um crítico do absolutismo, ele muitas das vezes ele participou, por exemplo, da corte do rei José, imperador José da Áustria, onde ele dava palestras, ensinava os filhos do cara, e coisa e tal. Alguma dúvida aqui, gente? Eu vou tirar uma foto, não saio ainda. Eu vou tirar uma fotinho aqui, vai ser a nossa presença. Alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer? Se vocês quiserem, então, na semana que vem, se vocês precisarem de mais uma aula, é só falar com o Léo, tá? Ele agenda, tá? Eu estou aqui todo dia, só pedir o horário que for, seja de manhã, de tarde, de noite, o que for melhor para vocês. Se vocês quiserem mais aulas semanais, dê uma faladinha com o Léo, tá?
porque está um pouco atrasado, né? E só 40 minutos não é o suficiente. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Tenham uma excelente semana, bom descanso, se cuidem. Abraço.